Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que ele vai anunciar. Está perto a salvação dos que o temem e a glória habitará em nossa terra. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. É o Salmo 84. Estamos iniciando mais um programa à luz da fé. E no Evangelho de hoje, Jesus envia os discípulos em missão. Também nós, pelos nosso batismo, somos convidados a sermos missionários da Boa Nova. Vamos invocar o Santo Espírito de Deus para que tenhamos sempre essa disponibilidade de anunciar Jesus em todos os lugares que estivermos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O nosso Evangelho de hoje será meditado, refletido por Dom Alano, que está hoje visitando o nosso programa. Seja bem-vindo, é uma honra muito grande tê-lo conosco. Muito obrigado dessa acolhida nesse programa Luz da Fé. Vamos então ouvir agora a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A leitura do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois, meus irmãos, nesta página do Evangelho de Marcos, capítulo 6, o Senhor Jesus nos interpela de uma maneira muito forte a respeito da natureza do ministério da evangelização na sua igreja. Ele, falando aos apóstolos, fala também a nós hoje. E se bem perceberam, primeiramente ele confia uma missão: anunciar o Evangelho, combater os espíritos impuros, transmitir a verdade, manifestar a luz. Depois, ele explica que para isso é preciso ter um tipo de atitude no coração desprendida totalmente das coisas materiais. Uma pessoa que tem uma grande preocupação de só organizar a sua vida material, suas economias e seus bens, dificilmente terá disponibilidade para proclamar, anunciar e cativar, em nome de Jesus, anunciando o seu Evangelho. Por isso, essa pequenina colocação dele: não levem nada, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura, sandália e pronto. Então é uma atitude de despojamento, ou seja, se eu estou apaixonado por Jesus e quero que ele seja proclamado, amado e conhecido, meu coração ferve lá dentro. Então eu não me preocupo em outras coisas e com outras coisas, mas em primeiro lugar com o anúncio dele, para que todos o encontrem e o amem. É claro que eu vou ter que organizar minha vida material também, não posso ficar debaixo de um pé de árvore, não é isso que ele diz, mas essa organização não pode
dominar o meu espírito, de tal maneira que eu só vou dedicar ao Evangelho o que me sobra de tempo. Aí não funciona, aí não dá. Então penso que para nós é uma belíssima colocação do Senhor, uma belíssima apresentação, uma proposta de vida, e no mundo de hoje, como se faz urgente ter essa disponibilidade para anunciar e proclamar o Evangelho, porque a luta contra os espíritos impuros, os espíritos do mal, é muito grande. E a nossa igreja tem esta missão. Não devemos ter medo dessa luta, porque o Senhor Jesus está conosco. Ele mesmo nos garantiu: estarei convosco até o fim dos tempos. Então, para nós essa é uma certeza. Somos uma pequena barquinha no meio de ondas imensas, mas dentro dessa barquinha está aquele que é o dono das ondas e do mundo inteiro, que é o Senhor Jesus. Por isso, ela não vai afundar nunca. Glorifiquemos o Senhor e procuremos colocar essa palavra bem dentro do nosso coração. Amém. Amém. Então nós vamos agora ao nosso intervalo e ainda com Dom Alano, contando um pouco sobre a sua história e sobre a nossa igreja. Aguarde um pouquinho só. Oração a Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora do Carmo, que deixaste o Santo Escapulário como sinal do vosso amor e proteção, sois reconhecida como assistência na vida e consoladora amável na hora da morte. Eu, vosso filho devoto, pronto a vos servir, disposto a vos amar, me apresento a vós. Amém. Estamos retornando ao programa A Luz da Fé. E natural do Rio de Janeiro, foi ordenado sacerdote aos 25 anos em São Paulo. Aos 39 anos, foi sagrado bispo auxiliar em Belém do Pará. E no ano seguinte, transferido para Marabá, no Pará, onde permaneceu durante 8 anos. Em janeiro de 1994, assumiu a diocese de Nova Friburgo, permanecendo lá durante quase 10 anos. Em novembro de 2013, foi nomeado arcebispo de Niterói, ficando até fevereiro de 2012. Em novembro de 2003, foi nomeado arcebispo de Niterói, ficando até fevereiro de 2012, quando transferiu o governo da Arquidiocese de Niterói para o seu sucessor, Dom José Francisco. Hoje, o arcebispo emérito, Dom Alano, nos dá a honra de escolher Cabo Frio para residir e continuar a missão de pastor, servindo a Deus e aos irmãos. Por isso é com muita alegria que estamos recebendo hoje no nosso estúdio Dom Alano, que vai falar um pouquinho sobre a sua história e também sobre a nossa igreja. Bom, minha história é muito simples. Não é? Ela começa no Rio de Janeiro. Eu nasci no Rio de Janeiro, né? Ali no bairro de Botafogo. Foi nesse período, no Colégio das Irmãs Dominicanas, que eu conheci os freis dominicanos. Havia um capelão ali. E essa ideia foi ficando na cabeça. Era já um trabalho de Deus, que a gente não percebe, mas que Ele vai fazendo, né? A vocação é uma graça. Com 14 anos, um frei dominicano foi fazer uma visitinha lá no Rio. As irmãs do Colégio Santa Rosa me chamaram para que eu fosse encontrar-me com ele, e reacendeu aquela chama toda, né? Então, aos 16 anos, eu já estava no seminário dos dominicanos no interior de São Paulo. Por um ano fiquei lá, o ano de 50. Em 51, os dominicanos da província da França fundaram o seminário em Juiz de Fora,
e eu vim para Juiz de Fora. E ali, então, concluí os estudos, depois fui fazer o noviciado no convento de Belo Horizonte, em 55, e lá, então, como a senhora já mencionou, fui ordenado. Né? Depois de ordenado, eu ainda terminei o 4º ano de teologia, em 62. Em 63, fiquei no convento de Belo Horizonte, trabalhando com jovens. Tinha um movimento, comunidade de jovens cristãos, e eu fui fazendo esse trabalho. E no fim de 63, vagou na missão dos dominicanos em Conceição do Araguaia um lugar. E eu então me ofereci para ir para lá. Né? E pronto, fui e lá fiquei o resto da minha vida. De lá, durante 14 anos, trabalhei ali como missionário, um trabalho muito... Naquele tempo, eram situações diferentes de hoje. Os católicos que moravam no sertão só viam o padre uma vez por ano, que era muito longe. Então a gente passava um mês a cavalo, de pouso em pouso, para celebrar missa, ouvir confissões, fazer batizado, crisma, almoçar e pegar o cavalo para chegar ainda com o sol no outro pouso. Era um mês. E era um trabalho assim que a mim tocava muito, não só pela possibilidade de anunciar o Senhor Jesus e a verdade dele, mas como também de conhecer aqueles camponeses e estabelecer relações de amizade, até de compadrio, até algumas vezes, e aquilo marcava muito a gente, né? Então foi um período muito bonito da minha vida, esses 14 anos. Traz boas lembranças. Muito boas lembranças, que me marcaram profundamente. E eu cheguei em Conceição do Araguaia, uma cidade de 900 e poucos habitantes. Em 71, os superiores acharam que eu precisava fazer uma atualização teológica. Então me despacharam para um curso de missiologia no Canadá, um ano acadêmico. Foi uma experiência muito boa, embora fosse assim, sofrida, porque eu fui transferido uma região de temperatura média anual de quase 40 graus, de janeiro a dezembro, para um clima que de repente no inverno me colocou a 34 graus abaixo de zero. Nossa. Mas em compensação eu fiz belas amizades, sobretudo com uma família que ficou assim muito, muito, muito querida para mim. Inclusive no meu jubileu eles vieram, né? A Michele fez até leu uma palavrinha bonita lá. Então foi um tempo assim fecundo. Quando eu voltei de lá, ansioso para retomar meu trabalho em Conceição do Araguaia, fui surpreendido com uma notícia que os bispos do Pará tinham resolvido fundar um instituto teológico para formar os futuros padres da Amazônia, né? E que eu deveria ser o diretor fundador desse instituto. Eu falei para o meu superior, disse, olha, eu aceito fundar o instituto e organizar as coisas até ter alguém para me substituir. Então, 2 anos eu fico aqui, em Belém. Chegou em dezembro de 74, eu disse a ele que já tinha terminado o meu trabalho, queria voltar para a Conceição do Araguaia. Ele disse, não, perfeitamente eu entendo, mas vamos pedir ao senhor um pequeno sacrifício de ficar até junho, porque em junho já temos o padre para substituí-lo. Então, em abril, eu fui nomeado bispo auxiliar dele. Pronto, aí mudou tudo de rumo. Exatamente. Então eu fiquei 1 ano com ele em Belém e de lá então eu fui transferido pelo Papa para Marabá. E fiquei em Marabá 8 anos quase, né? Mas foi um tempo também muito enriquecedor para mim. Naturalmente, um bispo da Amazônia aprende muito na Escola do Espírito Santo a interpretar situações e a vivê-las. A gente muitas vezes chegava lá no lugar onde ia celebrar, sujo de poeira, de lama, tinha que empurrar carro na estrada. Era um povo lindo, maravilhoso. E finalmente de lá então fui transferido para Itapeva em 85. Ali no estado de São Paulo, outra realidade, outra cultura, completamente diferente. Completamente né? diferente. Dali me surpreendeu a transferência para Nova Friburgo, que o Santo Padre já era João Paulo II, esse Papa maravilhoso que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente em 79 no México, logo depois da eleição dele na Conferência Latino-Americana de Puebla, que eu fui um dos delegados. Em Friburgo eu pensei que a minha vida terminava ali, que eu já estava ficando mais idoso, os anos passando, terminando o meu ministério ali. Qual não foi a minha surpresa quando veio essa transferência como arcebispo de Niterói? Aí
tive que dizer meu sim de novo, confiando na misericórdia de Deus, a ajuda da Virgem Maria, e cumpri aí o meu mandato até a hora de entregar. Dom Alano, já se passaram 51 anos da sua ordenação sacerdotal. Nesse período, muita coisa mudou na sociedade e também na igreja. O que mais lhe traz alegria e o que mais lhe traz tristeza? Se é que há tristeza. Então, as alegrias são muitas, sempre. Particularmente, uma coisa que atualmente muito me alegra o coração é a percepção de que há um bom número de jovens retornando à prática da fé. Jovens que se afastaram da igreja e agora estão retornando. E com muita sede de Deus no coração. Muita sede de Deus. Muita sede de uma vida de oração séria, né? Isso é algo assim que muito me entusiasma. Como também percepção de que muitas famílias estão despertando para a sua missão de resgatar o sentido da família como evangelizadora, formadora na fé. A pastoral familiar e as diversas expressões que ela contém estão sendo muito dinamizadas por essa preocupação, né? Outra coisa também que muito me alegra aqui na nossa região, sobretudo, é a questão vocacional. Eu entreguei ao meu sucessor o nosso seminário maior com 90 jovens, algo assim que não é muito comum. E graças a Deus, jovens maduros, jovens sérios, e que entenderam bem o sentido do chamado e estão procurando aprofundar isso. E também há um sinal de Deus aí, os encontros vocacionais mensais, desde já uns 5 ou 6 anos, estão sendo participados por uma média de 60 jovens, que com a ajuda de psicólogos, dos padres, vão refletindo sobre se é isso mesmo que eles querem assumir na vida, a vocação sacerdotal, né? Então isso é um ponto que muito me alegra. Mas há uma outra coisa que me faz louvar muito a Deus com alegria, é que eu acho que esse número vocacional, a leitura que eu faço, a meu ver, é a resposta de Deus à partilha fraterna da nossa arquidiocese de Niterói com 2 igrejas carentes na Amazônia, Barra do Garça e Porto Velho. Ali, há vários anos, nossa arquidiocese mantém uma equipe de sacerdotes, colaborando com aqueles bispos que não têm quase vocações. Temos 3 em Porto Velho e temos 2 em Barra do Garça. E os nossos seminaristas, quando terminam a filosofia, vão fazer o estágio de 1 ano missionário, ou numa ou em outra dessas Isso 2. É muito bom. Maravilhoso. Muito bom. Né? Voltam assim muito enriquecidos, porque se confrontam também com realidades. Outras realidades. E muito carentes. Exatamente. Muito carentes. Muito né? bom. Então eu vejo assim como resposta de Deus o aumento vocacional. Espero que assim continue e prossiga. Preocupações, tristezas, eu acho assim, né? Difícil dizer, porque a realidade tem que ser assumida com fé. Ela é o que ela é. Então ela tem sombras e tem luzes. Então, preocupações, sim. Preocupações no sentido de perceber que nós vivemos um momento histórico, mundial, que é também algo que o Papa tem destacado muito nas suas catequeses, né? É um momento histórico mundial de uma agressividade muito forte do paganismo contra a fé. Exatamente. Né? E especialmente contra a fé católica. Né? Então a gente percebe assim que há manifestações rudes às vezes de agressão à pessoa do Papa, às situações mais humanas, digamos, da Igreja, dos seus membros, né? E a mídia então destaca isso assim com toda a força, né? Um tipo de mídia, né? Por isso a nossa presença na mídia é algo muito importante. Exatamente. Né? Os senhores que têm a possibilidade de ter este programa aqui, a Luz da Fé, têm uma responsabilidade, e também na internet, né? De sinalizar com serenidade de coração, nada de revanchismo, serenidade de coração, humildade, mas alegria na convicção de falar. E mostrando a realidade. Exatamente. Né, Dona? dona? Não devemos ter medo da realidade. É verdade. Né?
porque sempre se fala que a igreja está perdendo fiéis, né? Sempre se comenta isso. E eu acho o seguinte, a igreja católica é muito grande, né? E o que é grande dá ibope, né? Então tem que falar mesmo. E é até bom, que ajuda também a refletir, ajuda a melhorar, não é verdade? Não resta dúvida, não resta dúvida. Agora, eu sempre respondo essas coisas com uma pequenina frase de Jesus no Evangelho, que ouvimos domingo passado. Quando ele disse, tu és Pedro, sob esta pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Portanto, haja o que houver, haja crise daqui, haja crise dali, diminua, aumente, diminua, ela sempre atravessará a história, porque o Senhor está com ela. E mesmo porque essas tempestades têm que acontecer e vem acontecendo desde que a igreja nasceu, há 2010 anos, 12 anos, e as pedras não prevaleceram contra ela. E são purificadoras também. Verdade. São purificadoras. Isso aí. Dom Alano, como o senhor vê então o futuro da nossa igreja? Eu vejo com muita esperança, exatamente porque ela é conduzida pelo Senhor Jesus e nas suas diversas transformações históricas. No momento atual, eu vejo assim que a igreja da América Latina, a igreja do Brasil, cada vez mais tem que se preparar para uma grande responsabilidade de retornar o Evangelho à Europa, de onde ele veio para nós. Porque esse aumento do paganismo lá está a requerer evangelizadores novos. Exatamente. Então, é um grande mistério da igreja esse, não é? Se a gente pensar bem, por exemplo, Deus é que conduz tudo. Quando a gente pensa que no começo do cristianismo, o norte da África floresceu em igrejas vivas, fervorosas, dinâmicas, né? Hoje, os cristãos ali são uma gotinha de água no oceano, né? Quem vai a Éfeso, onde morou Nossa Senhora, né, só vai ver a casa que ela morou. Cristão mesmo não tem nenhum ali. Então, esse mistério, né? Como vai ser daqui a algum tempo, só Deus sabe. Agora, uma coisa, nós temos que ter consciência. O hoje nosso deve nos abrir janelas para um amanhã, para que a gente esteja disponível nas mãos do Senhor. Todos nós. Missionários, leigos, sacerdotes, religiosas, bispos, todos, não é? Porque também missionários leigos serão necessários mais para frente. Então o senhor acha que a Europa que nos evangelizou, hoje nós vamos levar os nossos evangelizadores para a Europa? Já estão pedindo lá muitos bispos, sacerdotes daqui, da América Latina e do Brasil. Isso aí. Então, Dom Alano é um tesouro de sabedoria. E esse tesouro está aqui na nossa cidade, né? Então nós podemos assisti-lo, participar da Santa Missa, assistir às homilias dele, que são verdadeiras homilias catequéticas, que nos ajudam muito ao nosso crescimento espiritual. Então eu gostaria, Dom Alano, que o senhor deixasse uma mensagem aí para os nossos telespectadores. Então, com muita alegria, eu me dirijo aos telespectadores, propondo-lhes que debrucem o seu coração sobre o Evangelho de São João, capítulo 15, e meditem bem o que Jesus ali fala, primeiramente dizendo que ele é o tronco, nós somos os ramos. Seiva só sai do tronco para os ramos. O ramo quebrado seca, morre. Que nós possamos estar sempre enxertados nele pela força do Espírito Santo para receber a seiva da vida, para produzir os frutos que ele quer. E em segundo lugar, um pouquinho mais adiante nesse capítulo, quando ele diz, não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Então, nós fomos objeto de uma escolha dele para viver em amor profundo com ele. Não é um amorzinho de periferia, nem um teretetê de uma rezinha, não. É realmente algo profundo de uma relação apaixonada que influencia tudo na dinâmica da nossa vida. Que os nossos queridos telespectadores abram o seu coração para vivenciar cada vez mais este relacionamento com o Senhor Jesus. Então agora nós vamos ao nosso intervalo, mas já retornaremos ainda com o Dom Alano para a bênção final. Aguarde um pouquinho só.
Estamos retornando o programa Luz da Fé, agora para a nossa oração final. Vamos rezar? Você já fez sua oração hoje? Então eu convido meu irmão, minha irmã a fazer conosco. Hoje, com a presença de Dom Alano, ele veio nos visitar, veio nos dar a honra da sua presença. Então vamos aproveitar esse momento, apresentar a Jesus todas as nossas intenções de hoje, abrir o nosso coração para Deus, falar de tudo que nós trazemos no nosso coração hoje. Hoje eu vou pedir a Dom Alano para fazer uma oração, apresentando para Jesus, entregando para Jesus todos os nossos pedidos de hoje. Então, meu irmão, minha irmã, a hora é essa. Aproveite esse momento. Vamos parar um pouquinho e falar com o nosso Deus. Abrir o nosso coração para Ele. Eu também quero aproveitar e pedir para vocês procurar a igreja, procurar o Santíssimo Sacramento. Ele está lá na sua capelinha, aguardando a sua visita. Vá até lá. Faça a sua oração. Você que está afastado da igreja, procure voltar à sua igreja de origem. Lembra quando você era pequeno ou quando você era jovem, que ia com seu pai, com sua mãe, e hoje, por motivo de trabalho, da correria do tempo, você deixou de procurar a sua igreja? Eu o convido, meu irmão, minha irmã, a retornar à sua igreja, participar da Santa Missa, participar dos momentos de oração e também visitar Jesus na sua capela, onde o seu Santíssimo Sacramento da Eucaristia está lá exposto, aguardando a sua visita. Então não deixe de visitá-lo, tá bom? Então vamos agora, Dom Alano, eu vou pedir ao senhor para fazer uma oração, entregando para Jesus todas as intenções de hoje. Senhor Jesus, sim, olhai com o vosso amor, sim, o coração, a mente, a alma de todos os nossos irmãos e irmãs telespectadores, sim, de todos os membros de nossa comunidade. Vós conheceis o fardo que cada um carrega. Sim, sabeis que ali se entrelaçam alegrias e dores, angústias, preocupações, sofrimentos. Sim, sabeis que quantas famílias olham com incrível angústia seus filhos desviados pelos caminhos da dependência química, da droga, da prostituição. Tantos desafios enormes acontecem para tantos dos nossos jovens. Olhai a todos agora, Senhor, na vossa infinita misericórdia, e fazei com que cada um receba de vosso coração uma força, um ânimo, que reerga o espírito, que levante a cabeça e faça sentir que a vossa mão divina a todos segura e conforta. Amado Senhor, todas as nossas necessidades depositamos agora no vosso divino coração e cremos que vós sois a nossa única esperança, a nossa alegria total, Senhor da nossa vida. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo divino se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Quero te agradecer de todo o coração a sua presença aqui no nosso meio. Foi maravilhoso o nosso bate-papo. E você, meu irmão, minha irmã, pode assistir nosso site pnsassunção.org.br pnsassunção.org.br e também pela Rádio Ave Maria FM, todas as terças e quintas-feiras, às 10 horas da manhã. E vamos agora à bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Maria, nossa Mãe, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai,
o Filho e o Espírito Santo. Amém. E a todos vocês, muito obrigado pela audiência. Fiquem com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Se um dia